frente, lá para cima. Mas, Afonso, de um dia
Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Boa noite, Maria. Tá tudo bem com vocês? Tá, né? Tudo certinho. Nós vamos hoje dar continuidade aí ao nosso programa, que seria medicina baseada em evidência em cardiologia. Como sempre, a gente mostra ali caso clínico e mostra de onde as informações são retiradas, né? Eu hoje vou fazer um pouquinho diferente. Na verdade, usando a mesma estratégia, mas vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou dar uma aula sobre um caso clínico de choque obstrutivo no Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, de Medicina Intensiva, que tal vai ocorrer essa semana em Brasília. E aí eu preparei a aula está pronta, eu vou apresentar para vocês, né? Mostrar como é que a gente pode, digamos assim, mostrar um material ou mostrar as decisões que são tomadas baseadas em evidência científica. A nossa disciplina é MBR, né? Então, evidência científica, experiência do médico e circunstâncias e valores ali do paciente. Eu vou começar mostrando para vocês e aí eu interrompo ali para discutir com vocês e explicar algumas coisas adicionalmente. Tá ok? Então, vamos lá. Muito bem. Vocês estão vendo o slide? Estamos sim. Então, esse é o título da aula. E quando o paciente choca por embolia pulmonar, né? Aqui é um caso clínico. Na verdade, esse é um caso clínico verdadeiro, aonde eu vou colocar 4 cenários distintos para discussão de conduta. Um dos cenários é o cenário real, né? Porque é um caso clínico verdadeiro. Mas eu acrescentei mais 3 cenários para poder ser discutido a conduta em relação ao caso. Então está aqui, ó, cenário 1. Paciente de 74 anos, cardiopata, revascularizado, né, revascularização no miocárdio passado, início súbito de espineia de repouso, torpor, taquicardia, hipoxemia, hipotenso, eletrocardiograma sem alterações, troponina negativa. Diante desse quadro clínico, foi iniciado reposição de fluidos e instalado o que se chama de catéter da artéria pulmonar, que mostrou aquele conjunto de dados ali. Vou interromper aqui para conversar com vocês. Naturalmente, vocês ainda não tiveram aula sobre o que a gente chama de monitorização hemodinâmica avançada, que eu posso utilizar nos doentes instáveis do ponto de vista hemodinâmico, né? Mas essa é uma das indicações. Quando eu tenho um doente que está evoluindo com instabilidade hemodinâmica, ali o meu doente está apresentando hipotensão, eu fiz a reposição de fluidos, e aí eu queria um pouco mais de informação e instalei o que a gente chama de monitorização hemodinâmica avançada. A monitorização hemodinâmica avançada, um dos métodos que eu posso utilizar, chama-se catéter de artéria pulmonar, ou catéter de Swan-Ganz, né? E aí esse dispositivo, o que ele vai me dar? Vai me dar informações para tentar caracterizar melhor qual é o perfil hemodinâmico daquele choque, né? Qual é o perfil hemodinâmico que possa ser caracterizado. Ali está mostrado um perfil hemodinâmico que é sugestivo
de embolia pulmonar, tromboembolia pulmonar, que são pressões em território de artéria pulmonar elevada, pressão diastólica da artéria pulmonar maior do que a pressão de oclusão de artéria pulmonar, índice cardíaco baixo, oferta baixa, saturação de oxigênio sangue venoso misto baixo, e tudo isso caracterizando um quadro grave, né, onde as pressões estão elevadas em território de artéria pulmonar, o débito cardíaco baixo, o índice cardíaco baixo, e também problemas em relação à oferta de oxigênio, caracterizando a hipoperfusão. Então, o doente está grave, instável hemodinamicamente, com um perfil hemodinâmico obtido com monitorização hemodinâmica avançada, né, com o cateter da artéria pulmonar, sugestivo de choque obstrutivo. Com esse quadro clínico, né, isso fala a favor de embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Entenderam o raciocínio? Alguma pergunta? Não? Eu acho que eu estou avançando um pouco no conhecimento aí, né, de vocês. Vocês ainda não tiveram essas aulas, né? Ou já tiveram aula de embolia pulmonar em algum momento, não? Já ouviram alguma coisa sobre embolia pulmonar? Entendeu? Sim, a gente está tendo pneumo. Ah, vocês estão tendo pneumo? Então, aí dentro da pneumo fala de tromboembolia pulmonar? Mas já tiveram aula? Esses dias, professor. Então pronto. Foi a última aula. Então está tudo fresquinho. Então, quando a gente coloca uma monitorização hemodinâmica avançada, tem os perfis hemodinâmicos e tem um perfil hemodinâmico que é característico da embolia pulmonar, que é o caso do nosso paciente. Então, por que eu estou mostrando isso? Quando eu coloco esse dispositivo, isso me traz mais informações que poderiam corroborar o diagnóstico de embolia pulmonar, né? Então, vou voltar lá para a gente continuar conversando. Vamos lá. Aqui. Então, isso aqui é o perfil hemodinâmico de um choque obstrutivo característico de embolia pulmonar, né? Aqui é uma referência bibliográfica que fala o que a gente encontra quando passa um cateter de artéria pulmonar, que, digamos assim, é característico de embolia pulmonar. Exatamente os dados que eu estou mostrando anteriormente, são esses dados aqui, né? Qual é a conduta desse doente, né? Aí tem as perguntas, né? Temos diagnóstico de choque? Diante do que já foi dito, sim, eu tenho diagnóstico de choque. Obstrutivo? Também sim, né? Choque obstrutivo pode ser embolia pulmonar, tamponamento pericárdico, pneumotórax hipertensivo. Essas duas outras condições estão afastadas, então isso fala a favor de embolia pulmonar, tromboembolia pulmonar. Faça mais algum exame antes de tratar, ou eu já estou autorizado a tratar, né? Diante do que eu encontrei. Essa é uma dúvida a ser colocada, se eu preciso de mais informação ou não, para facilitar, digamos assim, as decisões terapêuticas, que é o objetivo da aula. Quer dizer, eu tenho aí, eu progrido, né, e mostro o seguinte, aqui é um consenso de 2019 da Sociedade Americana, Sociedade Europeia, sobre a conduta em relação à embolia pulmonar. E ele coloca ali 2 exames que são importantíssimos, quando a gente tem a embolia pulmonar suspeitada com estabilidade hemodinâmica, que é o nosso caso, né? Suspeita de embolia pulmonar com estabilidade hemodinâmica. Eu já tenho um perfil típico de embolia pulmonar, mas ele coloca ali a possibilidade de fazer o ecocardiograma e fazer a angiotomografia, né? Então, acrescento aqui, ó, foi iniciado NORA, porque o doente está chocado, o eco transtorácico e disfunção aguda de VD. Essa informação ela é suficiente para que eu decida o tratamento do paciente? Existe aí um algoritmo, né? Um fluxograma, quando a gente encontra, né, na beira do leito um ecocardiograma sugestivo de disfunção de VD, num doente que tem suspeita de embolia pulmonar e tem estabilidade hemodinâmica. Vejam, quando eu tenho a disfunção de VD com o ecocardiograma, se eu não tenho a disfunção, é outro tipo de choque. Se eu tenho a disfunção, a conduta é fazer a angiotomografia. Se essa angiotomografia
ela é possível ser feita ou não, né? Se ela é possível ser feita, ela será feita. Se ela não é possível ser feita, nós podemos tratar o doente como alto risco de embolia pulmonar. Para não deixar dúvidas, o doente aqui são características de um ecocardiograma que podem significar disfunção de VD e diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Eu coloco lá, fez um angio-TC de artéria pulmonar, né, mostrando ali, confirmado, tromboembolia pulmonar em artéria pulmonar direita. Quer dizer, então, tem 2 exames que confirmam o diagnóstico. O eco transtorácico com disfunção, a angiografia, confirmado a embolia em artéria pulmonar direita. Além disso, também os dados hemodinâmicos ali com monitorização hemodinâmica avançada. O que acontece nesse modelo de doente? Esses doentes que têm embolia pulmonar que evolui com choque, né? Isso é um percentual dos doentes, que é em torno de 5% dos doentes, que a gente chama de embolia pulmonar maciça. Embolia pulmonar do doente que evolui com choque. E o doente tem um risco de óbito grande dentro da primeira hora, né? Porque evolui exatamente com choque obstrutivo e tem risco de óbito. Aqui eu tenho, né, a fisiopatologia da embolia pulmonar, quer dizer, vários problemas que estão relacionados ali quando eu tenho oclusão da artéria pulmonar. Essa embolia pulmonar significante vai fazer com que aumente a pós-carga de VD e 2 coisas estão relacionadas. A diminuição do volume sistólico de VD e o aumento do volume, a disfunção de VD, a dilatação de VD, levando à isquemia também. Esses 2 problemas colaboram para um desvio de septo, diminuição da contratilidade do ventrículo esquerdo, por causa desse desvio de septo, e uma diminuição da pré-carga de VE, quer dizer, diminui a pré-carga de VE. Com isso, o débito cardíaco cai. O débito cardíaco cai, diminuição do débito cardíaco, colaborando para todo esse círculo vicioso aí do choque, com a chance grande de óbito, nesses casos, com uma embolia pulmonar maciça. Então, esse é um mecanismo. Aqui é um outro slide daquela publicação europeia, falando ali dos vários itens que ocorrem quando eu tenho a disfunção de VD, levando ao choque e uma chance grande de óbito. Também podemos estratificar o risco do paciente de embolia pulmonar, pontuando ali a normalidade que o doente apresenta. Também como que se define a instabilidade hemodinâmica nesse modelo de doente, as referências bibliográficas. Veja, eu estou mostrando a referência europeia e dentro da referência europeia, que é um guideline, eu estou mostrando os artigos que caracterizam a instabilidade hemodinâmica, apontando para embolia pulmonar com gravidade, com risco alto de óbito na primeira hora, embolia pulmonar maciça. A classificação da embolia pulmonar, de acordo com a sua severidade. Aqui uma outra publicação sobre o tema, falando da classificação de embolia pulmonar. Quer dizer, se o doente tem o quadro de embolia pulmonar confirmado e evolui com choque, ele está ali dentro de alto risco e embolia pulmonar maciça, né? Um percentual de 5%, a fisiopatologia ali do choque obstrutivo que eu acabei de mostrar. Esses doentes, como é que se decide o que vai fazer com ele, né? Uso trombolítico ou não? Essa é a pergunta. Aí interrompo. Tem indicação de trombolítico ou não? Ou algum outro item a ser colocado? Vocês tiveram a aula, agora vocês têm que me responder. Como é que eu trato? Até agora eu só fiz o diagnóstico. Depende de quê? Vocês daqui a pouco, vocês estão no meio do curso, chegaram à metade, né? Lá na frente vocês vão resolver isso. Vejam, medicina baseada em evidência. Eu tenho que ter as informações, obviamente, não é nessa hora que eu vou correr atrás da informação. Eu tenho que ter estudado isso, né? Lido, né? Isso chama-se acumular experiência. Eu vou vendo os casos, vou estudando, vou vendo casos, vou estudando, e aí eu fico, digamos assim, com mais certeza, né? Para poder decidir as intervenções, né? A aula foi muito grande. Vocês não estão preocupados de tratar por enquanto, né? Porque ainda não chegou a hora de vocês tratarem, mas vai chegar.
E aí, como é que resolve isso? Eu vou mostrar para vocês, né? Eu perguntei se usava trombolítico, está aqui, né? Existe, está escrito lá, ó, dentro desse guideline, recomendações para tratamento e follow-up de pacientes com suspeitado ou confirmada embolia pulmonar. As duas referências. O nosso doente está aqui, ó, embolia pulmonar aguda, confirmada, né? Que está confirmada. Eu fiz o eco e o anjo-TC. E já falei da monitorização com catéter de artéria pulmonar. Se o doente tem choque, hipotensão, que é o caso do doente, a gente está ali, ó, administrar trombolítico se não existe alto risco de sangramento. Não tem nada no nosso doente que contraindica ali o uso de trombolítico. Então, a conduta é trombolítico. Aqui, o mais utilizado é o alteplase, ativador do plasminogênio tecidual, 100 miligramas em 2 horas. Então, a conduta é trombolítico. Terminamos o cenário 1, vamos para o cenário 2. Alguma dúvida? Faz o trombolítico e depois o doente fica anticoagulado. Professor, mas o trombolítico independe do tempo de admissão, independe do tempo de sintoma do paciente? O doente chegou agora. Qual é a sua dúvida? É porque eu lembro que, por exemplo, infarto, AVC, tem essa questão do tempo, né? Tem. Do tempo que a pessoa começou a sentir os sintomas para fazer o uso de trombolítico ou não. Isso. No tromboembolismo pulmonar não tem tem essa também. questão? Tem também. Mas veja bem, no nosso caso aqui, não há dúvida nenhuma que ele chegou, o diagnóstico está feito, vamos tratar. Às vezes, o diagnóstico é feito um pouco mais tarde, o doente não tem um quadro típico, né? E aí ele não tem o que a gente chama de embolia pulmonar maciça, mas tem embolia pulmonar submaciça, né? Um quadro intermediário, e esse diagnóstico sai mais adiante. Fez lá um anjo-TC mais adiante e foi feito o diagnóstico de embolia pulmonar submaciça. Eu tenho uma janela de até 14 dias para usar o trombolítico nesse modelo de doente. Mas não é o nosso caso. No nosso caso, a gente está chegando, eu estou fazendo diagnóstico, estou decidindo o tratamento. Ok? Então, a janela para o uso de trombolítico na embolia pulmonar, ela é um pouco maior. Eu estou meio que forçando a barra para caracterizar como embolia pulmonar maciça. Então, para decidir as coisas com rapidez, senão eu perco o doente, senão o doente morre, o doente está chocado. Entendeu? O choque, eu tenho que dar o suporte ventilatório, hemodinâmico e abordar a causa. Qual é a causa do nosso choque? É a embolia pulmonar. Vamos tratar a embolia pulmonar. A sua dúvida seria o quê? Não fazer o trombolítico? Não, essa você já respondeu já. Mas eu pensei em outra coisa aqui também. E as contraindicações do trombolítico? Não Existem tem nenhuma. várias, né? Não tem nenhuma? Eu já vou chegar em uma, para um outro Tá. cenário. Já vou chegar Beleza. em uma, tá? Mas, Beleza. então, vamos lá, vamos progredir. Cenário 2. Cenário 2 é a mesma coisa, mesmo doente. A única coisa é que eu não botei o catéter de artéria pulmonar. Igual, ó, 74 anos, cardiopata, revascularizado, início súbito. Coloquei ali de propósito, ó, como está no outro, eletro, sem alterações, troponina negativa, para ficar caracterizado que não é infarto agudo miocárdico. Se eu atendo um doente com revascularizado, cardiopata, no passado, né, com revascularização feita no passado, e o doente se apresenta com dispneia, pode ser que ele esteja infartando, né? Pode ser um infarto sem dor. E aí o doente, é por isso que eu coloquei eletro, sem alterações, troponina negativa, para afastar a possibilidade de síndrome coronariana aguda. Mas está lá, já mostrando ali o eco e o anjo-TC e o doente com uso de nora. Nesse doente, que é igual ao anterior, só que no anterior eu coloquei o catéter da artéria pulmonar, né? Porque intensivista gosta de suporte hemodinâmico e monitorização hemodinâmica avançada, mas nesse doente que é igual, o raciocínio é aqui, como é que eu ofereço suporte hemodinâmico nesse doente, são as drogas vasoativas, a mesma pergunta, a mesma resposta, trombolítico. Mesma coisa. E aí a gente vai para o cenário 3. Aqui o cenário 3, que é o real. Olha só, 74 anos, terceiro dia de pós-operatória neurocirurgia de um meningioma. Início súbito, dispneia, eco, anjo-TC e 80 por 60 já em uso de nora. A questão é a seguinte, o que eu faço com esse doente? Esse você não pode usar trombolítico, né?
Não. E aí, Matheus? Dá a solução. Aquele é o real. Tem como fazer tipo cateterismo? Não sei qual cateterismo, de quê? Ué, da artéria do pulmão que está ocluída, né? Sim. Mas para fazer o quê? O diagnóstico já está feito. Eu fiz um anjo TC. Eu vou fazer cateterismo ali para quê? Não foi falado isso na aula, não? Foi falado algumas coisas, outras coisas não tanto. Mas o que especificamente? Você está me enrolando. Bom, olha só, vou mostrar. Olha o que foi feito. Então, eu estou com um problema. Eu estou com um doente chocado por embolia pulmonar e eu não posso usar trombolítico. Esse é o fato. Está contraindicação absoluta ao uso do trombolítico. Qual é a solução que foi dada? Vamos lá. Esse é o caso real. É lá no Hospital do Galeão. Esse doente é de lá do Hospital do Galeão. O que foi feito aqui com o doente? Aí tem lá, uso trombolítico. Aqui, a resposta é não, está contraindicado. Então, dentro desse guideline, está lá, ó, recomendações para tratamento, está lá. Ó. Se o doente, quando a trombólise é contraindicada, eu posso utilizar o que se chama terapia direcionada com catéter, colocar dentro da artéria pulmonar. Está ali as referências também. Né? Está ali dizendo qual é a estratégia a ser tomada. Aqui é dentro do guideline um racional sobre o tratamento direcionado com catéter percutâneo, quer dizer, terapia direcionada por catéter. Quer dizer, como é que é esse racional com as referências bibliográficas todas. Né? Aqui é um artigo desses que é citado aqui, ó. Embolia pulmonar tratado com terapia direcionada por catéter. Pode ser feito trombolítico em dose baixa, não é o caso, porque o nosso doente é contraindicado, ou pode ser feita a fragmentação e aspiração do trombo. É o que esse artigo está falando. Aqui os tipos de catéter, isso está dentro da publicação, que existem no mercado, vários tipos, que são utilizados para aspiração do catéter, fragmentação do catéter, administração de trombolítico. Quando a gente faz trombolítico pelo catéter, a gente faz uma dose pequena, uma dose muito menor do que a sistêmica. E aqui é o caso, olha só, olha lá, o colega está injetando dentro da artéria pulmonar e tem uma grande falha de enchimento ali no tronco da artéria pulmonar direita. É essa imagem aqui, ó. Essa linha vermelha aqui é a imagem do trombo, aonde aqui o azul é a artéria pulmonar, é para a direita. E o trombo com essa grande falha de enchimento. O que foi feito? Olha lá, ele passou um fio-guia e ele fragmenta o catéter. Fragmenta o catéter não, fragmenta o trombo. Entrou ali na artéria pulmonar à direita, no lobo inferior. Um outro dispositivo que vai por dentro desse catéter, que aspira o trombo, esse catéter maior, ele aspira o trombo, ele passa um outro dispositivo para entrar e fragmentar o trombo e aspirar o trombo. Aqui ele vai para o lobo superior. Ele injeta ali, está obstruído, o grande trombo. Ele está tentando aspirar. Aqui ele passa o dispositivo para o lobo, artéria pulmonar, para o lobo superior direito, para fragmentar o trombo e aspirar o trombo. Mesma coisa que ele fez no lobo inferior, está fazendo no lobo superior.
E aqui ele jogando contraste no tronco da artéria pulmonar, mostrando que houve restabelecimento do fluxo. Olha lá, fluxo para baixo, fluxo para cima, depois dessa intervenção de fragmentação e aspiração do trombo. Aqui o último slide. Olha que bacana, né? Então, isso é um caso real. O doente teve alta uma semana depois. Esse é o caso. É um caso que eu botei 4 cenários, um deles é o real, que é esse. Quer dizer, como havia contraindicação absoluta ao uso do trombolítico, né, por ser um pós-operatório de 3 dias de uma ressecção do meningioma, que é uma neurocirurgia, foi feita uma terapia guiada por catéter com a fragmentação do trombo e a aspiração do trombo. O acesso é muito ruim? Não, esse acesso é na sala de hemodinâmica. Funciona uma veia, né, porque é lado venoso da circulação, e coloca o catéter lá na artéria pulmonar, no tronco da artéria pulmonar. É um catéter especial que permite que o trombo seja aspirado e um outro dispositivo que vai por dentro para fragmentar o trombo. Ele não fez trombolítico, não podia fazer trombolítico. Até o trombolítico podia ser feito ali para dissolver o trombo ali. Bacana isso, né? Alguma dúvida? Quase respondeu certo, exatamente. Isso chama-se terapia direcionada por um catéter, né? Existe também um procedimento cirúrgico que chama-se embolectomia, que é uma cirurgia, eu já vou falar sobre isso também, a embolectomia. Então, eu posso colocar o catéter, administrar trombolítico numa dose baixa, fragmentar o trombo e aspirar o trombo. No caso em questão, como não podia ser feito o trombolítico, foi feito a aspiração e a fragmentação e a aspiração do trombo. E abriu uma artéria. Vamos continuar aqui. Então, aqui, onde é que eu parei? Está aqui, ó. Aqui é um trabalho que está usando essa estratégia em pacientes com embolia pulmonar de alto risco, que ele coloca intermediário. Quer dizer, esse doente é um doente que não está chocado. Ele comparando ali a anticoagulação, que é o que é preconizado, com a trombólise direcionada por catéter. Aqui, no caso, usando o catéter e fazendo o trombolítico ali pelo catéter, né? Esse é um trabalho publicado recente. Esse trabalho foi publicado agora em outubro de 2022, 19 de outubro, se eu não me engano. Tem a data ali, está ali a data, ó, 19 de outubro de 2022. Quer dizer, eu estou mostrando uma referência, uma evidência científica recente, que esse tipo de estratégia pode ser utilizado em um modelo de doente que não é embolia pulmonar maciça e pode trazer benefício. Aqui, ó, terapia trombolítica usando o catéter da artéria pulmonar. Isso é uma particularidade só, não interessa. E vamos para o cenário 4. O cenário 4 é o mesmo doente. Olha lá. Logo após, a mesma coisa, logo após a admissão fez PCR, iniciado o RCP, voltou com muita estabilidade em relação ao ritmo cardíaco. E agora? O que eu faço? O que está diferente nesse doente? Está diferente que o doente parou. Olha lá. Logo após a admissão, fez PCR. Foi reanimado, voltou a ter ritmo cardíaco, mas com muita estabilidade em relação ao ritmo. Quer dizer, não voltou com ritmo cardíaco organizado e sustentando pressão. Quer dizer, voltou, daqui a pouco voltou a fazer novamente arritmia, voltou a bradicardizar. Quer dizer, a gente chama isso de instabilidade. O que eu faço com esse doente? Tentar estabilizar o paciente? Lógico, né, Matheus? Mas de que maneira? Suporte com drogas, né? Ele não sustenta, não? Pode ser, pode ser.
Se o doente voltou, eu vou investir ali, né? O que está faltando fazer para ele ter um ritmo cardíaco organizado, né? Porque eu acho que acho que a hemodinâmica ele não aguenta, né, o procedimento, eu acho, né? Está muito instável para ir para a hemodinâmica. E o trombolítico, acho que até poderia fazer, né? É uma opção, que agora eu não tenho a contraindicação para. Mas vamos lá. O que o consenso manda fazer? Vamos lá, vamos ver o que a ciência recomenda nesses casos. Está aqui, ó. Conduta. Está lá a conduta, lá. Se o doente está crítico, olha lá, crítico, colapso circulatório refratário ou parada cardíaca. O que está escrito ali? Uso de quê? ECMO. Aqui. Tratamento da falência com embolia pulmonar. Está ali embaixo, ó. Suporte circulatório mecânico. Colocar o doente em circulação extracorpórea. Colocar ECMO. Veno arterial. O guideline, ele fala sobre isso. Olha lá, suporte circulatório mecânico e oxigenação. As referências bibliográficas. E isso combinado com a terapia direcionada por catéter. Quer dizer, eu coloco o doente em ECMO e uso a terapia direcionada por catéter. Por exemplo, aqui tem referência bibliográfica sobre isso. Quer dizer, o doente não morre porque eu coloquei ele em ECMO e aí eu levo para a sala de hemodinâmica e faço a terapia direcionada com catéter. Aqui tem vários trabalhos falando sobre o uso de ECMO em embolia pulmonar, para não perder o doente. Aqui é um trabalho que fala sobre isso. Aqui é outro trabalho que fala sobre isso. Aqui é o dispositivo do ECMO, veno arterial. Aqui é uma via do ECMO com algoritmo, né? Se o doente melhora, o doente é decanulado. Se persiste com disfunção de VD, pode ser feita uma embolectomia, não a terapia direcionada por catéter, que é um outro trabalho. E se tem morte neurológica, retira tudo. Aqui, ele falando que a embolectomia cirúrgica pode ser feita por cirurgia minimamente invasiva. E o doente fica bem. Aqui, um algoritmo para doente que para. Veja, o doente que para, ele caminha ali para a colocação de ECMO e fazer a trombólise, se não tem contraindicação, ou fazer a terapia direcionada por catéter, que está lá embaixo. Ó. ECMO iniciado, contraindicação absoluta ao tratamento trombolítico. Se não tem, faz a trombólise, como vocês falaram. Se tem contraindicação, coloca o doente para terapia direcionada por catéter ou faz a embolectomia cirúrgica por cirurgia minimamente invasiva. E o que os artigos têm comentado é a respeito dos hospitais criarem um grupo de pessoas que envolvem algumas especialidades, né? O pessoal da hemodinâmica, o pessoal da cardíaca, o pessoal da terapia intensiva, o pessoal da emergência, o que eles chamam de time de resposta rápida para embolia pulmonar, para poder, quando esses doentes entram, agir rapidamente para poder oferecer o tratamento adequado, decidir o tratamento adequado, quer dizer, não perder tempo nesse processo decisório. Quer dizer, um grupo de médicos que são voltados para resolver essas questões quando os doentes chegam no hospital. Está aqui a referência do trabalho publicado no CHEST em 2016, falando a respeito da experiência com o time de resposta rápida para a embolia pulmonar. E acabamos a aula. Essa aula é a aula que eu vou dar no congresso. Aula muito maneira, professor. Obrigado. Só que lá eu tenho que falar em 15 minutos. Eu vou ter que correr. Vai ter que dar uma corridinha. Mas como é médico assistindo, né? Ali eu não estou preocupado com o aluno, eu estou preocupado com o médico assistindo. O médico, a princípio, ele tem que já ter conhecimento do que eu estou falando, né? Então, eu vou avançando e vou parar um pouquinho mais para falar da terapia direcionada por catéter, que é o cenário real, né? Onde havia contraindicação absoluta ao uso do trombolítico,
e foi feito o tratamento na sala de hemodinâmica e deu certo. Aquele doente teve alta uma semana depois do hospital, saiu bem. Mas olha as opções que são colocadas para tratar uma embolia pulmonar. E como a gente está dentro da disciplina de MBE, vejam, tudo está escrito do que tem que fazer. É só você procurar. É só você procurar. Está escrito, está publicado, né? Eu mostrei para vocês ali a pirâmide das evidências. O maior nível é o guideline. Então, se eu tenho um guideline, eu vou atrás do guideline, né? E as sociedades, elas publicam esses documentos. O último guideline da europeia foi em 2014, publicou em 2020 agora, né? Ou 2019, que é esse aí. O da americana é de 2015, quer dizer, então, na medida em que a ciência vai avançando, as novas publicações vão sendo colocadas, né? E naturalmente, a gente acha essas publicações também, né? Mas isso, mais adiante, pode ser colocado dentro do guideline. Quer dizer, não significa que tem que estar no guideline para eu fazer, não é isso. A gente tem evidência científica de boa qualidade, então, se eu tenho ali um trabalho, mesmo que seja observacional, que mostrou resultado favorável com determinada intervenção, isso tem que ser levado em conta. O melhor é que seja um RCT. Então, são áreas onde a ciência vai avançando e tentando nos mostrar ali qual é a melhor opção. Esse trabalho que foi publicado agora, em outubro de 2022, certamente ele não está dentro do guideline, ele foi publicado agora, mas ele está mostrando que a terapia direcionada com o catéter, com uso trombolítico, né, com dose menor, ele pode ter um bom resultado, tanto quanto a anticoagulação plena, que é recomendada para aquela situação de embolia pulmonar, o doente com quadro intermediário, não a embolia pulmonar maciça. Mas, então, a ciência ela vai avançando e as condutas elas podem ser modificadas, né, ao longo do tempo, aí, na medida em que os trabalhos vão sendo publicados. Se a gente está dentro do hospital e está, vez por outra, tratando o paciente com embolia pulmonar, isso tem que ser acompanhado, né? Tem que ser acompanhado. Então, tem a hemodinâmica, tem o catéter. Cadê o pessoal da hemodinâmica? Sim, o hospital tem o catéter, vai comprar o catéter? Pode comprar, pode não comprar, quer dizer, isso é um fator limitante, né? Eu tenho hemodinâmica, eu não tenho hemodinâmica, eu tenho material, não tenho material. Você vai trabalhar em situações ali distintas, né? Com muita tecnologia, com outros hospitais com nenhuma tecnologia, né? E você tem que resolver, o doente está na tua frente, você tem que tratar, né? Tem que tratar. É isso. Alguma pergunta? Tudo certo? Vamos ver o que o pessoal acha da aula lá, né? Vou vender o meu peixe lá. Vamos ver se vai dar certo. Então tá. Se não tem pergunta, vocês podem sair de sala. Um abraço. Podem colocar a matrícula e sair de sala. Um abraço, até a semana que vem. Tchau, professor. Boa semana. Tá, para vocês também. Boa semana. Obrigadão, professor. Um Depois você abraço. pode disponibilizar o seu e-mail, alguma coisa assim, para entrar em contato? O meu e-mail é o meu nome, afonsocelente@gmail.com. Beleza, professor. Obrigado. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Um abraço.